Bom, meu nome é Luiz Fernando. Embora esteja fazendo uma pós em desenvolvimento web, não sou um programador. Trabalho com projetos mecânicos. Hoje trabalho com adaptações de veículos, com blindados, vetores, etc. Eu já trabalhei também com desenvolvimento de máquinas e equipamentos. E é nesse meio que a ideia do meu TCC surgiu. O que pretendo fazer é um sistema de gestão fabril, mais voltado para a gestão de projetos. E projetos aqui me refiro aos projetos físicos, projetos de máquinas, etc. A princípio, a aplicação era para ser instalada onde trabalhei anteriormente, mas pode ser expandida para outras pequenas e médias empresas também. O foco principal da aplicação no início é facilitar meu próprio trabalho, controlar os projetos que eu trabalhava, mas como uma coisa chama a outra, a ideia se expandiu e a ideia surgiu para a integração de outros setores, como vendas, projetos, produção e outros. Como dito, a ideia surgiu na empresa que eu trabalhei anteriormente. E algumas das dificuldades encontradas era a falta de comunicação. Por exemplo, uma venda era efetuada e muitas vezes era esquecido de comunicar o que foi vendido e para quando era a venda. Como toda tratativa ainda é feita do boca a boca, alguma ou no mais alguma planilha, muito se deixava passar e ainda deixa. A solução que pensei foi criar uma aplicação web rodando em um servidor local. No caso, uma API e um front-web rodando na intranet, assim todos podem acessar via URL. Além do básico, ainda a possibilidade de monitorar a produção, controle de estoques e obter relatórios reais, desde que o ecossistema seja corretamente alinhado. E para exemplificar melhor a ideia, trouxe o exemplo de equipamento desenvolvido em 2022. Escolhi este porque é pequeno e o quantidade de peças e desenhos está bem detalhado, que pode facilitar a compreensão. Este é um redutor que utiliza um par de coroa e pinhão de um caminhão Mercedes. Nesta lista é possível ver uma divisão de componentes. Temos o item 1, que é a caixa base, e todos os outros itens são subconjuntos. Nesta visão, agora, fica um pouco mais clara a divisão dos subconjuntos. E para exemplificar, vou pegar os subconjuntos 2 e 5 conforme o desenho. No subconjunto 5 temos outra lista de componentes. No desenho vemos uma listagem simples, mas via sistema essa lista estaria um nível abaixo do seu pai, que no caso o seu pai é o próprio redutor. Com o subconjunto 5 explodido, é possível ver todos os seus componentes referenciados pela listagem que foi mostrada. E se reparar no item 4, ainda é possível perceber que ele pode gerar uma outra lista, pois ele é um componente soldado, logo ele tem seus próprios filhos. Assim como no subconjunto anterior, nesse também temos uma listagem. E novamente é possível ver a referência dos componentes, e isso se repete até chegar a uma peça, que no caso o seu filho é a matéria-prima. Sendo a matéria-prima um componente base, a árvore acaba ali, não dá para ser explodida dali em diante. Como por exemplo, nesse caso, a matéria-prima é um trifilado de 3 polegadas, que está descrito em material. Ou a árvore pode também acabar quando chegar em algum componente comprado necessário para fazer alguma montagem, como por exemplo um rolamento. E para a compreensão do sistema, também é uma matéria-prima. Aqui é uma demonstração de uma lista básica de compra. Nesse caso, compra de componentes para montar o redutor, que foi gerado de forma manual por não haver um sistema de gestão. Aqui uma outra lista um pouco mais detalhada, mas ainda assim básica. Esta foca um pouco mais na produção das peças. Dito isto, esta seria uma fotografia inicial do sistema e algumas das tecnologias envolvidas. A título de curiosidade, este é o modelo que foi produzido conforme o desenho. Está um pouco feio porque neste caso é um item que já foi usado e voltou para fazer a reforma. E aqui a aplicação funcionando na parte de layout, é um funcionamento básico dela. Foi disponibilizada na Vercel para que pudesse fazer a visualização aqui de funcionamento. Porém, tudo que está nela aqui, além do visual, nada se reflete ao projeto final.
Aqui é só para poder fazer uma interação do menu e poder ter uma ideia do que seria no projeto. Por exemplo, eu como projetista, para eu poder exemplificar melhor, eu posso dar um exemplo mais concreto da parte do projeto. No caso, por exemplo, o próprio redutor que foi dito, se fosse começar do zero, imaginando que ele não teria cadastro, eu viria aqui em engenharia, projetos, cadastro e ia cadastrar um redutor. Ia cadastrar um redutor, ia fazer a descrição dele, algumas observações. O eixo, ia cadastrar o eixo, por exemplo, ia fazer o eixo, ter que cadastrar o código dele e tal, a descrição. A caixa do redutor, ia cadastrar a caixa aqui. Depois da caixa ia ter a base, a lateral, ia cadastrar cada item. Depois de tudo cadastrado, ou não necessariamente tudo, mas pelo menos uma parte, por exemplo, eu cadastrei a caixa, eu ia vir aqui em estrutura, ia pegar o código da caixa e ia incluir todos os componentes referentes para a fabricação da caixa. Então, por exemplo, aqui do item 5, por exemplo, são componentes da caixa. Vou dizer que o item 1 aqui é a base. O item 2 aqui é a lateral direita, depois o 3 é a lateral esquerda, depois tem a frontal, a traseira. Então, com esses 5 itens aqui, eu construiria a caixa e teria o código dela cadastrado. Então, quer dizer, o cadastro da caixa seria completo. Depois eu veria aqui, abriria, colocaria o cadastro da estrutura pai, no caso o redutor, e ia incluir a caixa. Aqui estaria o cadastro do redutor. Então o item 1 aqui nesse caso seria a caixa. Então aqui depois eu viria instalando os outros itens conforme está na estrutura do produto, conforme foi mostrado lá na apresentação. Por exemplo, vamos voltar aqui no desenho. Voltando lá no começo. Aqui, por exemplo, então terei o item 1 a caixa, depois o eixo, a coroa e assim por diante. Dessa forma, ainda em projetos aqui, eu poderia fazer a consulta da estrutura do que já foi cadastrado. A parte da produção. Produção, engenharia de processos, poderia vir cadastrar uma nova ordem de produção para produzir o eixo, produzir a tampa, produzir a caixa e produzir o próprio redutor em si. Também é possível consultar as ordens que estão abertas, uma verificação do que foi e o que não foi vendido para saber o que vai ter que ser produzido. Em comercial, vendas é possível cadastrar clientes, cadastrar uma nova venda. Também é possível consultar os clientes, consultar as vendas efetuadas, consultar um histórico de vendas, assim por diante. Tudo isso será colocado aqui no próximo semestre. Aqui é só um exemplo do que pode ser colocado. Dashboard aqui, a ideia é colocar um resumo conforme cada setor. Por exemplo, o comercial aqui fez as vendas, fez uma venda aqui, fez outra venda, uma terceira venda, assim por diante. Aqui aparecer um relatório do que foi vendido. Dessa forma, o diretor ou o próprio dono, um caminho curto aqui, ele pode ter um relatório rápido de como que está o andamento das vendas, ou o andamento da produção, no caso da engenharia de processos, aqui, por exemplo, produção. Favoritos aqui seria para colocar algum atalho, por exemplo, eu que sou de projetos, vamos dizer que eu uso muito aqui cadastro de item. Então, por exemplo, colocar esse novo item aqui, colocar um botãozinho adicionar favoritos, ele aparece aqui, então eu tenho acesso rápido ao item que eu estou sempre usando. Aqui tem um botão para fechar tudo, quando tudo aqui está uma bagunça, e vem e deixa tudo uma vez. Eu posso ocultar ou exibir os menus. Do lado aqui é alguma customização de ambiente, que no caso só o rodapé que está funcionando. Mas eu prefiro deixar ele fixo, porque a ideia do rodapé aqui é colocar uma informação de help para o usuário. Colocar do lado aqui conectado a banco de dados, alguma coisa assim.
E o help que eu digo, por exemplo, estou em cadastro aqui código, eu não sei o que faz esse código aqui embaixo. Eu coloco uma breve descrição dele. Depois eu passei para cá, descrição, uma breve descrição do que esse campo faz. E assim por diante, aqui código item, código incluir. Por quê? Quando eu for novo no sistema, não sei o que faz, além do próprio pop-up que eu quero colocar em cima dos itens, enquanto parar com o mouse em cima, eu quero colocar embaixo aqui a descrição desse item também, conforme você vai mudando, apertando o teclado tab, aqui embaixo vai aparecendo uma ajuda do que é aquele campo. Basicamente é isso, o sistema está um pouco cru, porque é só o início, mas logo terá mais itens aqui. Até o banco de dados eu fiz uma coisa, mas ainda não está feito, não deu tempo de fazer a comunicação com o front-end, mas tem um pouco de dados no banco de dados. Então o próximo passo é fazer a integração desses itens que eu já tenho em banco de dados, pelo menos para ver um funcionamento melhor aqui na hora que for fazer uma consulta, por exemplo, não ficar uma consulta muito crua, que esses dados aqui são dados genéricos, focados local na própria aplicação. Então, depois, inicialmente aqui, mesmo que esses dados aqui não sejam real, pelo menos será possível ver um funcionamento melhor do que como está ficando a aplicação. Mas por enquanto a aplicação para esse semestre vai ficar só até aqui. Então, voltando para encerrar. Não. Como mostrei já esse redutor que foi produzido, aqui algumas referências, uma gestão da produção, tudo de casa. É isso por enquanto. Obrigado.